Vamos lá, retomando o material aí, direito administrativo, começando do zero. Estamos aí com os nossos colegas aí, Luiz Carlos, William, resolvendo as questões dessa primeira apostila. Já fizemos direito constitucional, direito processual penal, direito penal, legislação penal especial, já fizemos aí várias questões de cada uma desses assuntos, os cursos completos. E aqui o material é feito na leitura do PDF completo, no debate, resolução de questões, pode ser usado como e-book, como podcast para você ficar ouvindo aí. Então pode ser assistido aí acompanhando a leitura com a gente. Se tiver interesse, tem as nossas redes sociais abaixo da descrição do vídeo. Se você puder compartilhar com quem está estudando aí para concursos públicos da área policial, da área fiscal também, também se aplica esse material, principalmente direito administrativo, né? E puder aí compartilhar com essas pessoas, vai estar ajudando. Vamos para a questão 41, SEBRASPRE e NPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, Analista de Planejamento 2013. Considerando fonte secundária do direito administrativo, a jurisprudência não tem força cogente de uma norma criada pelo legislador, salvo no caso de súmula vinculante, cujo cumprimento é obrigatório pela administração pública. Correto, né? A gente viu que nas fontes, a fonte primária é a lei, a jurisprudência é uma fonte secundária, mas tem alguns casos em que ela se torna de cumprimento obrigatório e para alguns doutrinadores ela se torna uma fonte primária. Ele colocou um exemplo aqui, isso é normal em prova, às vezes cai um exemplo, mas não está errado. Mas teria outros casos. Quais seriam os outros casos? Seriam os casos em que a própria jurisprudência também, jurisprudência não, o Poder Judiciário decide em ação popular, né? Então, numa ação popular, numa ação civil pública, com efeito erga omnes, também vai vincular a administração pública. Num caso específico de mandado de segurança coletivo, que protege várias pessoas, né, coletivamente, também numa decisão erga omnes, quando eu falo erga omnes é que abrange todas as pessoas, né, que estão ali sendo afetadas pelaquela decisão. E aí você também tem a jurisprudência passando a ter um status de fonte primária. Ele botou o exemplo da súmula vinculante, mas existem esses outros exemplos também. Poderia ser colocado na questão e não invalidaria também ela. Então, como regra geral, a jurisprudência não vincula, comentário aqui, como regra geral, a jurisprudência não vincula a atuação da administração pública, da mesma forma que uma lei. Assim, a jurisprudência é chamada de fonte secundária do direito administrativo. No entanto, existe casos em que a jurisprudência se torna de cumprimento obrigatório, como no caso das súmulas vinculantes. Então, deixa eu botar aqui a questão correta. Vamos lá. SEBRASPRE, Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul, analista judiciário, área judiciária, em relação ao objeto, deixa eu ver a letra, vou botar até aqui, em relação ao objeto, as fontes do direito administrativo são a opção correta. Vamos botar até aqui para a gente ver todas as questões aqui. Pegar minha canetinha aqui. Vamos lá. O Poder Executivo exerce, além da função executiva, a denominada função política. Vou marcar aqui só as coisas para a gente ir relembrando. Depois a gente analisa. De governo, como, por exemplo, a elaboração de políticas públicas, que também constitui objeto do direito administrativo. Vamos lá, as decisões judiciais com efeito vinculante ou erga omnes são consideradas fontes secundárias do direito administrativo e não fontes principais. São exemplos de manifestação do princípio da especialidade, o exercício do poder de polícia e as chamadas cláusulas exorbitantes dos contratos administrativos decorre do princípio da indisponibilidade do interesse público, a necessidade de realizar concurso público para a admissão de pessoal permanente e as restrições impostas à alienação de bens públicos. Dizem que o direito administrativo é um ramo de direito público, significa o mesmo dizer que o seu objeto está restrito às relações jurídicas regidas pelo direito público. O concurso foi esse aqui mesmo? Na lista judiciária TRE, foi prova bem, né? Mais ou menos igual essa que eu fiz lá da PGE.
Então, o Poder Executivo exerce, além da função administrativa denominada função política, eu marcaria errado, né? Direito administrativo, cada poder tem a sua função, né? Então, o Poder Executivo, ele exerce a função administrativa. O Poder Judiciário, né? O Poder Judiciário ele exerce a função jurisdicional. O Poder Legislativo ele exerce a função legiferante. Todos esses são a função política. Ou seja, o poder é um, a função é uma, ela se divide para se especializar. Então, a função administrativa ela é como se fosse uma espécie da função política. Então, ela não é a denominada função política. Então, tem um equívoco aqui para mim. Vou tentar falar de meio entendimento. As decisões judiciais com efeitos vinculantes, ou erga omnes, são consideradas fontes secundárias do direito administrativo e não como fontes principais. Isso aqui poderia estar certo, mas para alguns doutrinadores está errado, porque nesse caso, como fonte, com efeito vinculante, erga omnes atores seria considerado uma fonte principal. Teria que ser de a aplicação obrigatória. Vamos ler as outras. Isso aqui teria só com medo nisso aqui. Para mim também poderia estar certo, porque para alguns autores, apesar de vincular, ainda continua como fonte secundária. São exemplos de manifestação do princípio da especialidade, ou seja, esse princípio, a gente não estudou os princípios, né, mas os princípios, deixa eu tentar explicar para vocês, os princípios são aquelas normas, são aqueles, vamos dizer assim, condições de norma jurídica que direcionam a sua atuação. Então, o princípio da especialidade, ele é um princípio assim que você se torna específico em uma área. E o exercício do poder de polícia, né, o exercício do poder de polícia, ele na realidade ele é como se fosse um princípio quase como se fosse assim de superioridade, um princípio de indisponibilidade, um princípio, né, de regulamentar, que é dentro do poder de polícia tem um regulamento, né, o princípio da supremacia do interesse público, não da especialidade. Porque o poder de polícia é o poder de você, né, multar as pessoas, de fazer mais coisas. E as cláusulas exorbitantes no direito administrativo são cláusulas em que te colocam num patamar diferente também do administrado. Então, nesse caso, a cláusula exorbitante, ela te diferencia do administrado. Seria uma supremacia sua, entendeu? Então, a supremacia do interesse público também, de novo, seria uma indisponibilidade do interesse público. O próprio poder de polícia também tem a questão da indisponibilidade do interesse público. Então, não está ligado ao princípio da especialidade. Para mim, tanto a cláusula exorbitante quanto o poder de polícia está ligado a um princípio da supremacia do interesse público, né? Porque você está acima, no poder de polícia está acima do administrado para poder multar ele. No caso de uma cláusula exorbitante, é uma cláusula que te coloca numa situação diferente. O que são cláusulas exorbitantes? Né? Eu faço um contrato com o Luiz e digo, ó, Luiz, o nosso contrato é esse, ok. Se eu descumprir o contrato, você vai me executar. Dizer, olha, você não está pagando a sua contraparte no contrato. No caso da administração pública, eu não posso executar a administração pública, só posso executar a partir de 90 dias do não pagamento. Ou seja, num contrato normal, não preciso esperar 90 dias para te executar. No caso de um contrato com a administração pública, isso é chamado uma cláusula exorbitante. Por quê? Porque aí, se você assinou com a administração pública esse contrato, você está ciente de que a administração pública pode faltar com você até, né, 90 dias e ela não vai ser considerada inadimplente pela justiça. Por quê? Porque existem outros princípios envolvidos aí, que é a indisponibilidade, né, da administração do serviço público, né, disponibilidade, né, a dar continuidade do serviço público, não pode cortar o serviço público ali, vai prejudicar a coletividade, então são várias coisas. Então, para mim, estaria fora o princípio da especialidade em relação ao poder de polícia e as cláusulas exorbitantes. Decorre do princípio da indisponibilidade do interesse público. A necessidade de realizar concurso público para admissão de pessoal permanente e as restrições impostas à alienação de bens, para mim, ele está cobrando essas questões de princípios. A gente ainda vai ver essa aula de princípios. Mas a indisponibilidade do interesse público tem mais a ver com esses dois de cima, princípio da indisponibilidade do interesse público, da supremacia do interesse público, do que é esse aqui. Esse aqui, de admissão de concurso público, o concurso público ele sempre está ligado mais
um princípio que a gente tem na administração pública chamado de princípio da impessoalidade. Eu não posso contratar uma pessoa específica, tem que ser impessoal. Eu tenho que contratar, né? Eu tenho que contratar quem passou no concurso, né? Quem passou pelo teste de seleção. Em relação à alienação de bens, também ela está ligada muito mais, né, ao princípio também da impessoalidade. Eu não posso, a alienação é vender. Eu não posso vender para determinadas pessoas, eu tenho que fazer uma licitação. Normalmente, quando é alienação, a gente faz um leilão, né? É o chamado leilão. Faço um leilão, aquele que der o melhor valor, eu vendo, né? O maior valor. Então, também está mais ligado à impessoalidade, eu não posso vender. Então, um dos princípios que regem a restrição da forma como você vai vender os bens públicos é o princípio da impessoalidade. Lógico, aplica-se vários outros princípios da licitação pública, mas nesse caso aqui de alienação é da impessoalidade. Não posso vender para uma pessoa específica, eu tenho que vender de forma impessoal, né, por meio de uma licitação. Dizer que o direito administrativo é um ramo de direito público significa dizer o mesmo que o seu objeto está restrito às relações jurídicas? Não, ele não está restrito às relações jurídicas regidas de direito público. Se lembra que quando a gente viu lá em cima, a gente viu que o direito administrativo tem o regime jurídico administrativo, né, que é essencialmente direito público, mas ao mesmo tempo ele tem um regime eventualmente, majoritariamente, né, público, mas que pega o privado. São nos casos em que você contrata pela CLT, são nos casos em que você faz uma contratação de aluguel, aí não é direito público. Então não está restrito ao direito público. Enfim, não sei se eu mais compliquei vocês. E eu, com possibilidade de errar, né, já que eu estou aqui na função só de também, né, estudante com vocês, né, apesar de estar como professor no distrito, mas eu marcaria a letra B, que é o que, apesar dessa ponte aqui, dessa parte final não ser fontes principais, é o que está mais, né? Esse aqui não é função política, esse aqui não é, para mim, não é função da especialidade, princípio da especialidade, não é da disponibilidade, da impessoalidade, e aqui não está restrito. Mesmo com essa questão aqui que eu falei para você, para vocês, né? Eu ainda marcaria na prova letra B. Porque tem alguns São doutrinadores. entendimentos, né, professor? Então, Uhum. realmente isso é que está mais certo mesmo. Vamos lá. Então, Luiz, marcaria qual? Com essa também, na B também. Vamos lá, vamos ler os comentários, vamos ver se nós acertamos. Vamos lá, letra B não está incorreta, está incorreta. Não é essa não, mas vamos ler. Incorreto. O Poder Executivo, juntamente com o Poder Legislativo, exerce parte da função política. No entanto, a função política é objeto de estudo do direito constitucional. O direito administrativo se dedica à função administrativa. Então, essa aqui a gente matou. Letra B, o que está incorreta? Já que se tem considerado a chamada jurisprudência vinculante, representa a fonte primária. Então, é o primeiro entendimento que eu falei, entendeu? Eu falei que o entendimento é que quando é vinculante se torna primária, mas eu ainda chutei ela. Vamos ver qual foi que eu errei aqui. Letra C incorreta, pois lista manifestações do princípio da supremacia, tá vendo? Supremacia do interesse público, que é o que eu falei, o princípio, né, do poder de polícia, né, de poder exercer o poder de polícia e as cláusulas orbitantes. Por que a letra D está correta? Por sua vez, está correta ao exemplificar os limites da atuação estatal. Concurso público para provimento de cargo efetivo, né, de cargos de emprego, restrições à dimensão do exemplificar limites da atuação estatal. Mas eu não entendi isso aqui. Decorre da indisponibilidade do interesse público. Entendi. Agora entendi, né? Agora ele explicou. Mas, assim, para mim está mais ligado ao princípio da impessoalidade, esses dois, né? Esses dois. Como é que se fala? Esses dois exemplos do que da indisponibilidade do interesse público. Mas tudo bem. A gente vê com a banca, a Sebrasp. Então, é porque na verdade a gente tem que pegar os entendimentos. Então, a Sebrasp entende que súmula vinculante erga omnes tem que se tornar fonte primária. Entendeu? É isso que a gente tem que pegar dessa questão. Mais do que errar, é saber, opa, cair de novo numa situação dessa. A CESP entende que se tornou. Opa, fiz errado aqui. Não, Se tornou súmula vinculante, passou a ser fonte primária. Deixou de ser secundária de jurisprudência. Deixou de ser fonte secundária.
E a letra E, a gente, né, está incorreta. Apesar do ramo de direito público, a atuação administrativa é regida essencialmente pelo direito privado, também faz parte do objeto do direito administrativo. Portanto, mesmo que atua sob o regime essencialmente privado, incide regras de direito administrativo na atuação administrativa. Vamos lá, questão Sebrasp, Tribunal de Contas do Distrito Federal, Procurador 2013. De acordo com o critério legalista, o direito administrativo compreende o conjunto de leis administrativas vigentes no país, ao passo que, consoante o critério das relações jurídicas, abrange o conjunto de normas jurídicas que regulam as relações entre a administração pública e os administrados. Essa última definição é criticada por boa parte dos doutrinadores que, embora não a considere errada, julgam-na insuficiente para especificar esse ramo do direito, visto que esse tipo de relação entre a administração e particulares também se perfaz entre ramos do direito. Correto, né? Então, o princípio da legalidade, o critério, né, a escola legalista diz que o direito administrativo são as leis administrativas. Das relações jurídicas diz que é todo aquele ramo do direito que faz, né, a regulamentação, a aplicação do direito entre a administração pública e o administrado. E aí tem essa crítica. O direito tributário também regula isso, a relação entre o poder público e a cobrança de tributos dos administrados. Direito de saúde, tem vários direitos que fazem isso, então não é especificamente o direito administrativo. Então não seria isso que classificaria, né, como ramo de direito administrativo, essa relação entre a administração pública e os administrados. Até porque, por exemplo, tem a parte entre a administração pública e os servidores. Aí não aplicaria o direito administrativo? Que também é direito administrativo, não é só em relação aos administrados. Então, questão correta. Vamos lá. De cima foi colocado o certo aí, Coloquei professor? letra D. Deixa eu salvar aqui logo para não me esquecer, senão depois eu perco. Deixa eu ver rapidinho, só um negócio na D, na B, dessa que o senhor tá aí em cima. Essa aqui? Peraí, essa aí mesmo, peraí. E não fontes principais, como ele deu errado, então ele entende que é fonte principal, né? Também, Vou botar tá. esse aqui, né? Já destacado aqui, que é onde eu errei. Vamos lá, questão 44, Sebrasp, Tribunal de Contas da União. Auditor Federal de Controle Externo, Psicologia. Os costumes sociais também podem ser considerados fontes do direito administrativo, sendo classificados como fonte direta? Não, né? Deixa eu marcar aqui. Essa aí não, né? Apesar dele ser aplicado, né? Os costumes eles podem ser aplicados no direito administrativo, mas ele jamais vai ser uma fonte direta, né? Vai ser uma fonte secundária, lembrando. É porque essa parte de direito administrativo, ela tem muito... Chega um novo doutrinador, Luiz Carlos, novo doutrinador de direito administrativo. Não, eu não quero mais que chame fonte primária, na verdade, não é que eu não quero. Ele vai dizer o seguinte, no meu livro, vai lá escrever um livro, fez lá mestrado em direito administrativo na USP, doutorado em direito administrativo na USP, resolve escrever um livro de direito administrativo. Ele diz, fontes do direito administrativo, em vez dele botar primária, direta, ele resolve colocar fonte concentrada do direito administrativo. Aí o cara pega isso e diz, olha, então, né, agora as leis são fontes concentradas do direito administrativo. Então existe isso. Então, na verdade, é a mesma coisa que fonte primária, que ele quer dizer aí, mas só que ele usa um outro termo, fonte direta. E a fonte secundária é fonte indireta. Então, tem doutrinador que fala isso. Né? As fontes diretas do direito administrativo. Ah, tá. Tem uma também que ele usa assim. Porque, na verdade, era para estar aí na apostila. Porque, na verdade, tudo é a mesma coisa. Fala, agora, na verdade, para mim, as fontes do direito administrativo são fontes imediatas. E fontes mediatas, sem o i na frente, mediatas. Tudo, no final das contas, é a mesma coisa. Fonte primária e fonte secundária. Com a mesma noção, entendeu? Que está mais próximo e que está mais perto. O que eu aplico primeiro? Primeiro as fontes primárias, fontes diretas, fontes imediatas. E depois, se eu não solucionei o caso concreto, eu vou buscando outras fontes para interpretar aquilo. Então, entendeu o que ele falou aqui quando é fonte direta? Como se ele estivesse dizendo que é fonte primária. Os costumes, quando aceitos como fonte de direito administrativo, são meras fontes, está vendo? Secundárias. Ele respondeu a questão já citando o conceito que ele usa na apostila, entendeu?
de primária e secundária, não direta e indireta. Ou indiretos, mas ele botou aqui, tá vendo? O termo sinônimo, ou indiretos. Portanto, já temos o primeiro erro da questão. Além disso, parte da doutrina distingue o costume social do costume administrativo, praxis administrativa, e considera apenas este último a fonte do direito administrativo. O costume social consiste na prática reiterada, não escrita, considerada obrigatória por um grupo de pessoas. Apesar de não haver unanimidade, a doutrina tende a não incluí-lo como fonte. Já a praxis administrativa, ou costume administrativo, consiste na prática reiterada de atuação administrativa. É uma conduta habitualmente adotada por um grupo de servidores em determinada situação. Nesse sentido, a praxis é considerada como fonte secundária, utilizada como na falta da norma aplicável. Então, é errada. Ela nunca vai ser, mesmo quando aplicada, ela nunca vai ser primária. A única que tem essa questão é que a gente leu lá, né? Jurisprudência. SEBRASP, Tribunal de Contas da União, Auditor Federal de Controle Externo e Psicologia. Segundo a doutrina administrativa, o direito administrativo é ramo do direito privado. Não, ele pode não ser totalmente abrangido pelo direito público, mas é considerado um ramo do direito público, né? Apesar de aplicar normas também de direito privado. Que tem por objeto os órgãos, os agentes e as pessoas jurídicas que integram a administração pública, a atividade jurídica não contenciosa que esta exerce e os bens de que se utiliza para a consecução dos seus fins de natureza pública. Ou seja, ele fez uma questão quase toda correta, né? Só se o cara ler muito rápido na hora da prova lá do TCU, perder isso aqui, né? É ramo do direito público. Errado. Agora é sobre regime jurídico, administrativos e conceitos de administração pública. Você lembra? Regime jurídico administrativo são aquelas prerrogativas, né? As suas prerrogativas e as suas limitações. Conceitos de administração pública são aqueles conceitos que a gente fez, né? Conceito amplo, conceito estrito. Conceito amplo aí tem tanto subjetivo, que são quem, quanto objetivo, né? O que? Tanto no amplo quanto no restrito. Só para a gente fazer uma lembrança rápida aqui, o que a gente vai responder agora. SEBRASP, Tribunal Regional da Primeira Região, Analista Judiciário, Área Judiciária 2017. Vamos lá. A administração pública, em seu sentido material aqui, ó. Por exemplo, já veio de novo isso aqui, né? O que é isso aqui que eu falei de novo? Lá na fonte, a gente pode usar para a fonte primária tanto o termo direto quanto termo imediato. Para a fonte secundária, tanto termo indireto quanto termo imediato, sem o i. Aqui, quando eu falei, a gente tem sentido amplo, sentido estrito. No sentido amplo, você pode ter tanto subjetivo quanto objetivo. No sentido estrito, pode ter tanto subjetivo quanto o sentido objetivo. Quando eu falo sentido subjetivo, eu também posso falar no sentido formal. No sentido formal, da forma, da lei, pela formalidade. No sentido objetivo, eu também posso falar no sentido material, ou seja, na matéria. Então, o que ele está perguntando aqui, de acordo com o nosso material aqui, que a gente viu lá em cima, ele está perguntando o seguinte: a administração pública, seu sentido objetivo. O objetivo é o quê? O que eu faço? Entendeu? Entenderam? Então, vamos lá. Compreende as pessoas jurídicas, os órgãos e os agentes que exercem a função administrativa. Por outro lado, seu sentido formal. Formal o quê? É o subjetivo para a gente. Ou seja, quem compõe, quem, aqui era o que e quem. Designa a natureza das atividades exercidas por esse agente. Entenderam aqui? Ele inverteu tudo, né? Tá errado, Ele inverteu. Aqui, ele botou aqui embaixo para a gente no comentário. Aqui, ó, sentido subjetivo. Pode ser também conhecido como sentido orgânico, como sentido formal. Nesse sentido, ele quer quem? Ele quer quem? As pessoas, as entidades, os órgãos e os servidores públicos, né? Ele quer o quem. E aqui em cima, o que ele fez? O quem, na verdade, ele botou, na verdade, o sentido objetivo. Então, ele botou o sentido objetivo, mas botou o quem? Pessoas jurídicas, os órgãos e os agentes. Então, houve uma inversão. O sentido objetivo.
Ele também é conhecido como funcional ou material. Então, é só ver aqui, ó, só fazer essa relação. Objetivo subjetivo. Também pode ser conhecido como orgânico ou funcional. Também pode ser conhecido como formal ou material. São o quê? As atividades da administração pública. Conhecido como o quê? Então, errada. Memorizou isso, você vai ver que tem muita questão sobre isso. Vamos lá. Questão 47, Sebrasp, Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, analista de gestão. A administração pública pode estar sujeita tanto ao regime jurídico de direito privado quanto ao regime jurídico de direito público. Correto, né? Ela é essencialmente de direito público, mas lembrando que nós temos as relações com a administração pública em que ela vai entrar no mesmo nível que a gente. Eu tenho, né, o William tem um imóvel e aluga para a administração pública. Apesar de existir a cláusula exorbitante no contrato, ela está um contrato. Desculpa, não tem nessa não tem. Falei besteira. Quando o William aluga para a administração pública, não tem cláusula exorbitante. Cláusula exorbitante vai existir no contrato administrativo em que a administração pública fez uma licitação. Aí, como você submeteu o processo, você vai aderir àquele contrato. No caso, quando a administração pública vai atrás de você para você, né, fazer um aluguel assim, em geral, essas cláusulas exorbitantes são um pouco mais restritas. Na licitação, elas são mais restritas, porque quando você faz a licitação, você já bota no edital de licitação como é que vai ser o contrato. É como se fosse um serviço público, como se fosse desculpa, como se fosse um concurso público. Quando você vai fazer um concurso público, o que a administração pública está dizendo para você? Olha, eu vou selecionar o cara que me mostrar que tem mais capacidade de ter esse conhecimento, certo? Aí vai dar as disciplinas para vocês. Além disso, quando você passar e eu te nomear, você vai submeter a isso. Isso é o quê? É o regime jurídico que ele vai te botar. 8.112, qual a lei que você vai ser aplicada? É o contrato que eu vou ter com você. É a mesma coisa numa licitação, no contrato administrativo. Agora, quando a administração pública vai atrás da pessoa, ela pode ter as cláusulas exorbitantes, mas, em geral, ela vai ter um nível de direito administrativo, direito privado maior. Então, por isso, está correto. Não é só... Fala aí, William. Professor, pode-se falar, usar o termo, assim, dizer, por exemplo, nesse regime jurídico de direito privado, né, com a administração pública, há uma horizontalidade? Sim. Nesse caso, Nesse que o senhor citou, né, de aluguel, né, que é uma Aham. coisa entre o privado e o que não há né, não há verticalidade, né, digamos assim, Aham. superioridade do poder público sobre o privado, né? É o caso mais clássico, mas tem outros exemplos. A gente pode lembrar de alguns exemplos, não sei, mas tem vários casos. Aluguel de máquina, Aluguel de máquina, tudo que for, né, aluguel, envolvendo com o privado, que o privado não não está houver submetido, né, ao licitação. regime de direito público. É um regime mais contratualista, mais de direito civil, né, contrato civil. Apesar de agir, na maioria dos casos, sobre regime jurídico de direito público, regime jurídico administrativo, há diversas situações em que atua sobre regime de direito privado, como na contratação de seguro. Olha, vamos todos os exemplos aqui para a gente. A administração pública faz um contrato de seguro com um agente de seguro, o corretor. Locação de imóvel enquanto locatária, né? Então, aí é um regime de direito essencialmente privado. Já botei? Já. Vamos lá. Questão 48. Sebrasp, Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, analista de julgamento 2017. O regime de direito público é regido pela autonomia de escolha dos valores a realizar e pela disponibilidade dos interesses em conflito? Totalmente errado, né? O direito de regime, o regime de direito público ele é regido essencialmente pelo quê? Né? Pela indisponibilidade do interesse público, né? E regido justamente não pela autonomia. Você lembra que a gente, quando começou a estudar um pouco de direito administrativo, a primeira palavra que a gente aprende no direito administrativo no que diz respeito ao regime que ele é submetido é o administrador público só pode fazer aquilo que está previsto na lei. Então não tem autonomia aí. Autonomia é quando eu posso fazer qualquer coisa. Não. Tanto é que o servidor público, quando você faz um requerimento para ele, o que é que ele diz? Não está previsto na lei. Ele vai indeferir. Por quê? Porque ele só pode fazer aquilo que está previsto na lei. Você vai solicitar, né, uma procuração, um requerimento, alguma
política pública, algum serviço público, se não estiver previsto na lei, o administrador público não pode fazer. Lógico, tem um avanço, princípio da eficiência, aquelas coisas todas, pode ter uma integração da norma administrativa, mas para concurso tem que entender isso. O servidor público só pode fazer aquilo que está previsto na lei, previsto. E o particular pode fazer qualquer coisa, desde que não esteja proibida. Então, viu a diferença? Servidor público só pode fazer o que está previsto. O cidadão comum pode fazer qualquer coisa. Enquanto não estiver proibido, eu posso fazer. Ou seja, eu posso fazer qualquer coisa desde que aquilo não seja proibido, não afete a liberdade e o direito de alguém. O servidor público não, ao contrário, só está vinculado a fazer. Poderia fazer isso, poderia, mas não está previsto, você não pode gastar dinheiro com isso. Então, errado, né? O regime jurídico administrativo de direito público é marcado pela atuação vinculada dos administradores públicos, com baixo grau de autonomia, os valores e os fins estipulados em lei a qual se vincula a administração pública. Além disso, havendo conflitos entre o interesse particular e o público, o agente público não tem autonomia para dispor do interesse público, é indisponível o interesse público, em decorrência do princípio da indisponibilidade do interesse público. Então, errada, né? Vamos avançar. Questão 49. O exercício do poder de polícia reflete no sentido objetivo da administração pública, o qual se refere à própria atividade administrativa pelo Estado? Correto, né? Lembra que a gente viu o sentido objetivo é o que eu faço, né? A natureza das funções. Aí se lembra quando a gente viu lá em cima quais são as funções que eu faço? Poder de polícia, fiscalização, normatização, serviço público, fomento, regulamento. É o que eu faço. Então, o sentido objetivo é o quê? Poder de polícia é o quê? Né? É o que eu faço. Fiscalizar. Poder de polícia. É o sentido objetivo? É. Questão correta. Então, aqui o que ele pode usar? Sentido objetivo, sentido funcional, sentido material. É o que eu faço. Poder de polícia, fiscalização, regulação, normatização. Quando eu pergunto administração pública em sentido objetivo, quero saber o que é que a pessoa faz. Administração pública em sentido objetivo material se confunde com a própria atividade do Estado e uma das atividades tipicamente administrativas consiste no exercício do poder de polícia. Questão 50. A administração possui prerrogativas não extensíveis às relações privadas, mas sua liberdade de ação encontra-se sujeita a maiores restrições se comparada a dos atos praticados por particulares em suas relações. Correta, né? Vamos lá, vamos entender essa frase aqui. Ele falou, a administração pública possui prerrogativas. Correto, né? A administração pública ela tem supremacia do interesse público sobre o particular. A administração pública tem cláusulas exorbitantes quando ela faz um contrato administrativo, né? Então, ela tem essa prerrogativa não extensiva. Né? Não extensiva às particulares. Mas a sua liberdade, né? Essa liberdade encontra sujeita a maiores restrições. Quais são? A lei. Eu só posso fazer aquilo que está previsto na lei. Eu tenho prerrogativas. Indisponibilidade de interesse público, mas só posso fazer aquilo que está previsto na lei. Então, questão correta. Já os particulares não, né? O particular pode fazer aquilo que não está previsto. Que não está na lei. Tá. O item faz um interessante contraponto entre os poderes e limitações nas esferas privadas e públicas. No âmbito público, vigoram os princípios da supremacia do interesse público, que é prerrogativa, e indisponibilidade do interesse público, restrições. Questão 51, SEBRASP, Tribunal de Contas do Estado do Pará. Vamos lá. Do ponto de vista subjetivo, qual é o ponto de vista subjetivo? É quem, né? Que pode ser também conhecido como sentido... informal? Não, sentido formal. Sentido formal, entendeu? Orgânico. Orgânico é das organizações, sentido orgânico. A administração pública integra o poder executivo? Pode ser, por enquanto. Que exerce com exclusividade as funções administrativas em decorrência do princípio da separação dos poderes? É isso o sentido subjetivo, as funções administrativas? Não, né? É quem. Aqui deveria ter que botar os órgãos, os agentes, as entidades, entendeu? Vamos ver.
Primeiramente, lembre-se de que a separação dos poderes não ocorre de modo rígido, como a questão dá a entender. Portanto, não há exclusividade da função administrativa no Poder Executivo. Além disso, a administração pública é um conceito mais abrangente do que o Poder Executivo. Repare que um tribunal do Poder Judiciário, por exemplo, faz parte da administração pública. Então, o sentido da administração pública integra o Poder Executivo? Não, ao contrário também. Entendeu? Eu vi... Ah, tá aberto? Falar. Tá. Eu vi esse erro do exclusividade, Aham. porque, né, subsidiariamente, né, de forma secundária, eles exercem outra coisa. Então, eu vi isso aí, mas eu fiquei calado, assim, eu disse, não, vamos ver a questão. E esse erro aí também também, né? Que, tipo, a administração pública é maior do que o Poder Executivo. Então, o Poder Executivo que integra a administração pública, não é isso? Ele inverteu aqui. Questão 52. Polícia Civil de Pernambuco, escrivão de polícia 2016. Pega meu lapisinho aqui, letra A, B, C, D, E. Vamos lá. A administração pública exerce atividade política discricionária? Vou marcar aqui para gente. A administração pública é objeto princípio do direito administrativo? O âmbito espacial de validade da atividade administrativa não está submetido ao princípio da territorialidade? Toda vez que tu vê o não, já marca também, né? Não é. As instruções normativas podem ser expedidas apenas por ministros? Apenas também, ó, marca apenas. É macete de fazer prova, marca apenas. Apenas por ministro. O regimento administrativo obriga particulares em geral, um regulamento administrativo, particulares em geral? Não, né? Só quem submete a ele. Então, a administração pública exerce política? Para mim, não. A administração pública é objeto princípio, ou seja, primordial, principal? Por enquanto, sim. O âmbito espacial de validade da lei administrativa não está submetido à territorialidade? Tá, né? Não aplicar a lei administrativa do Brasil no outro No país ou do país exterior, né? aqui. As instruções normativas podem ser expedidas apenas? Não, tem instrução normativa feita por secretários da Fazenda, secretário da Receita Federal. O regimento administrativo obriga particulares em geral? Não, né? Particulares que submetem a esse regime administrativo, né? Um regimento administrativo. Então, eu ficaria com a letra B. Da outra vez eu marquei a B e errei de novo. Fala aí, qual vocês acham? Quais são? Eu ficaria com a B de novo. Apesar de correr o risco de ter algum equívoco aí, mas Eu também ficaria com a B. fala aí, William. Vamos lá. Vou contar, senão a gente vai. Um, dois, três. Tem que ser assim, cara. É 2 minutos para resolver a questão, senão já perdeu. É o B mesmo. Tem que lembrar, você lembra que eu falei um esquema de prova? Prova é de 2 minutos a 2 minutos e meio cada questão. Passou disso, você não vai conseguir marcar o cartão resposta. Investiu muito tempo numa questão só. Letra B, dessa vez acertamos. Letra A está incorreta. A administração exerce atividade administrativa. Além disso, a regra é a prática de atos administrativos vinculados. Então, não é discricionário, nem política. Está correta, de acordo com o critério da administração pública. Incorreta, pois a lei administrativa brasileira, como regra geral, não gera efeitos dentro do território nacional. Ele falou errado, né? Ele queria dentro do território internacional, né? Ele errou aqui na hora de explicar. Ou não gera, né? Ou Aham. não, gera efeitos dentro. Tá. Gera. Desculpa. Como regra, tá certo. Letra D, o que estava errado? Apenas os ministros. Está incorreto em virtude da apenas. Titulares de órgãos superiores também podem expedir instruções normativas, com cada expedido pela Receita Federal. A Receita Federal tem milhões de instruções normativas. Letra E, também está incorreto. O regimento na condição de ato administrativo normativo alcança somente os agentes políticos admitidos, portanto, geral, por sua aplicação apenas no âmbito interno. Vamos lá, questão 53. Sebrasp, Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, técnico judiciário administrativo. O regime jurídico administrativo caracteriza-se pelas prerrogativas e sujeições que se submete à administração pública? Em princípio, sim. Pela prevalência da autonomia do indivíduo? Não, né? Não tem autonomia de vontade do indivíduo. Princípios da teoria geral do direito? Não, tem os princípios do direito administrativo.
Pela relação de horizontalidade, não. Você acabou de falar ainda agora, né? A primordialmente é uma relação de verticalidade. Horizontalidade são, né, as exceções, aluguéis, seguros. Pela aplicação preponderante das normas, não. Preponderante das normas de direito privado, não. Normas de direito público. Então, para mim, ficaria a letra A. Isso mesmo. Então, ia na A, Luiz. A mesmo, Também. Isso também. Vamos lá. Regime jurídico administrativo é marcado pela aplicação preponderante das normas de direito público, que é exercitado pelos princípios da supremacia do interesse público e da indisponibilidade do interesse público. Vamos marcar aqui. Rapidamente. O que eu marquei aqui em cima? A letra... Qual foi a letra B? Que besteira aqui. Cadê aqui? Vamos lá. Questão 54. Isso aqui foi 53, 54. CESP, SEBRASP, né? Superior Tribunal de Justiça, Técnico Judiciário 2015, em sentido subjetivo. Subjetivo é o sentido, quando vê subjetivo é de sujeito. Quem é o sujeito da oração? Ou seja, quem? Quem? A administração pública restringe-se ao conjunto de órgãos e agentes públicos do Poder Executivo que exercem a função administrativa do Poder Executivo? Não, né? Órgãos e agentes da administração pública. Por quê? Porque essa função subjetiva também pode ocorrer também no Poder Judiciário, no Poder Legislativo, aqui acho que pegou aqui, ó. Poder Executivo. É órgãos e agentes da administração pública. Parece simples, tu viu que era duas palavras, duas linhas, mas pegou aqui. Mais uma questão que busca associar a administração pública com o Poder Executivo, o que está incorreto. Em sentido subjetivo, a administração pública compreende os órgãos, entidades e agentes das quais atribui a função administrativa. E aqui poderia botar da administração pública, órgãos e agentes da administração pública, não do Poder Executivo. Que aí não seria, aí, por exemplo, não seria aplicado direito administrativo a um órgão, tipo a Secretaria-Geral de Administração do MPU, é uma secretaria de um órgão, é um órgão dentro do MPU que faz a função administrativa. Então, em sentido subjetivo, ele é a administração pública ali naquele momento. Questão 55, Ministério Público já. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Analista técnico administrativo. Administração pública em sentido amplo. Esse aqui já pegou a parte mais de trás do nosso quadro. Em sentido amplo, ele pode ser sentido objetivo. Não, desculpa, sentido subjetivo. São os órgãos de função administrativa e os órgãos de função política. Em sentido objetivo, são os órgãos, os agentes e as relações públicas. Em sentido estrito, quem são o sentido subjetivo? São os órgãos e agentes que exercem a função administrativa. No sentido objetivo, aí você fala diretamente as atividades. Poder de polícia, fiscalização, fomento, regulação, normatização, entendeu? Sentido amplo, os órgãos que fazem a função administrativa e os órgãos que fazem a função política. E no objetivo são os órgãos da função administrativa. É a própria função administrativa, são as funções administrativas. Né? Agora, no de baixo, você fala direto as coisas. Então, vamos ver o que ele fez aqui. A administração pública em sentido amplo abrange o exercício da função política e o exercício da função administrativa, estando ambas subordinadas à lei. Correto, né? No sentido amplo, ele abrange as duas funções. Vamos ver o que ele botou aqui. Correto. Conceito da administração pública em sentido amplo ou material. Realmente alcança tanto a função política, a definição de políticas públicas, quanto a função administrativa, a execução das políticas públicas. De toda forma, apesar de existir grande discricionalidade no exercício da função política, esta ação estatal também deve observar o disposto na lei. Exemplo das regras constitucionais sobre o processo legislativo. Vou botar aqui. Questão 56, vamos lá. SEBRASP, né? Tribunal de Justiça de Sergipe. Ele é titular de serviços notariais de registro, aqui é o chamado dono de cartório, né? Vamos lá. No concurso de dono de cartório. Isso aqui é para o cara ficar milionário.
Notários e registradores são classificados como agentes particulares em colaboração com o Estado, por vontade própria. Deixa eu marcar aqui. O fomento, a polícia administrativa, né, o poder de polícia, e os serviços públicos são abrangidos pela administração em sentido objetivo? Correto, né? Por enquanto aqui. A administração pública, em sentido estrito, restringe as funções políticas e administrativas exercidas por as pessoas jurídicas, por órgãos e agentes. A administração pública, em sentido estrito, restringe as funções políticas e administrativas, né? Em sentido estrito, seria o quem, né? E restringe... desculpa, estou confundindo aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Não é o quem. Sentido amplo. É o quem, pode ter o quem e o que. Em sentido estrito, pode ter o quem e o que. Só que o estrito, no objetivo, ele é a função administrativa, não as funções políticas. A função política, ela vai estar... essas funções políticas... Não quer ir, não? As funções políticas mais as administrativas, ela está no sentido amplo, não no estrito. Aqui está o erro. Os órgãos públicos possuem personalidade jurídica de direito público interno. Isso aqui a gente não estudou, mas a gente vai estudar as pessoas jurídicas. A gente vai estudar a teoria do órgão. O órgão não possui personalidade jurídica. Então, ele não tem um CNPJ, ele não é uma personalidade jurídica. Entendeu? Então, isso aqui já fugiu um pouco do foco aqui inicial. Mas órgão não tem personalidade jurídica. Mas quem tem personalidade jurídica, são as entidades públicas. O que diferencia um órgão de uma entidade? Uma entidade tem personalidade jurídica, um órgão não. No direito administrativo, adota-se a teoria da representação. Isso aqui são tudo assuntos que a gente vai ver lá na frente. Formulada pelo Otto Kierkegaard, é alemão, né? Para a conceituação dos órgãos públicos, não. É teoria da apresentação, entendeu? Qual é a diferença de representação e apresentação? Por exemplo, se eu representar o Luiz, é porque o Luiz existe e ele me passou uma procuração. Então, eu vou representar ele. Ou seja, ele é presente, mas o re significa que eu vou no lugar dele. A teoria da apresentação é diferente. A teoria funciona o seguinte: o William existe, né? Mas ele se fez presente. Então, é a teoria da apresentação. Desculpa, esse exemplo do William não deu ainda para você entender. Então, representação eu peguei de alguém, a procuração foi a para você pressão. resolver um caso para mim, não? Não, isso aí é representação. Não? A apresentação, a teoria da apresentação dos órgãos públicos seria o seguinte: ficticiamente, eu criei uma empresa. Pode ser assim. Ficticiamente, eu criei uma empresa. A empresa, por si só, ela pode existir, ela pode se apresentar. Vai sair um contrato social e se apresentar? Não. Precisa de alguém para apresentar. Entendeu? Então, a administração pública, quando eu falo administração pública, ela é fictícia. Precisa de um órgão, de agentes para apresentar ela, para ela ter, entendeu? Para ela existir. É diferente do Luiz, que existe e me passou uma representação. Eu represento ele. Mas, se ele quiser, ele poderia ir lá. Agora, na hora que eu digo administração pública, ela pode ir. Quem é a administração pública? São os órgãos, os agentes. Aí é apresentação. Entendeu? Porque por si só não vai existir. Quando eu crio uma empresa, eu não crio depois um representante da empresa, não. Tanto é que tem representante da empresa, mas ela já existe com os prepostos, já existem os administradores. Quando você é representante de uma empresa, significa o seguinte: você só representa a empresa. Porque se você deixar de representar ela, continua tendo os administradores e as pessoas dela lá, entendeu? Agora, quando você apresenta a empresa, é porque você é a própria empresa, você é o dono dela, você é o administrador dela. E se você não for lá, ela não existe. Então, a teoria do órgão é porque ele precisa apresentar, não representar. É que estaria o erro. Então, para mim, onde foi que eu botei? Agora eu fiquei na dúvida. Fomento, polícia e serviço público são abrangidos pelo sentido objetivo. Para mim seria isso. Acho que é o B. É o B. Vamos ler.
Letra A está incorreta, é bastante específica do cargo a que se refere o concurso, mas vamos aproveitar para comentá-la no nosso curso. Embora os notários registradores sejam realmente classificados como particulares em colaboração com o poder público, não é por vontade própria, eles atuam mediante delegação do Poder Executivo. Também poderia matar essa questão, por vontade própria deles? Não, por vontade da Constituição, né? Por vontade da lei que eles são, né, classificados dessa forma. Letra B. Está correta, pois menciona atividade típica da função administrativa. Fomenta o poder de polícia. Então, essa aqui está correta. Cadê? Letra C. Sentido estrito. Sentido amplo. Está incorreto, pois menciona sentido amplo e subjetivo da administração pública. Letra D. Incorreto, pois os órgãos públicos possuem personalidade. Não possuem, desculpa. Esse aqui que eu falei que a gente ainda não estudou, mas a gente vai estudar órgãos públicos. Então, os órgãos públicos possuem? Não, eles não possuem personalidade jurídica. E aqui que a gente estava explicando agora está incorreta, pois no direito administrativo adota a teoria da imputação. Aqui ele usou outro termo, mas é apresentação ou imputação. Ou seja, o que significa isso quando eu chamo apresentação ou imputação? Seria o seguinte, na hora que o Luiz Carlos for servidor público, o William for servidor público, por exemplo, eu sou servidor público, eu faço uma besteira lá contra o administrado. Ele vai processar o Edivan? Não. Ele vai processar a administração pública. Ele vai processar o governo. Por quê? Porque não existe o governo. Não existe o Edivan, não é separado do governo. Ele está ali como apresentando o negócio. Ele é a imputação, imputado ao órgão público. Tanto é que quando você faz qualquer coisa, né, errada, o cidadão ele vai ter direito à responsabilidade objetiva do Estado, e aí o Estado vai ter que pagar antecipadamente aquilo, e eventualmente o Estado vai cobrar não pode a administração pode dizer, não, primeiro cobra do Edivan e aí depois, né, se der ruim, eu pago como administração pública. Não, primeiro a administração pública paga, e se eventualmente houve dolo, né, houve fraude do Edivan, a Edivan vai ressarcir a administração pública, mas o cidadão não pode ficar esperando, né, que a administração pública cobre do Edivan, não pode que o Edivan, não sei, não. O Edivan, ele apresenta a administração pública. Ele é imputado a ele, a administração pública, não? Porque ele é servidor e está representando, não uso essa palavra, representa, né? Um policial federal, por exemplo, que praticou algum excesso, aí é a União, né? Vai ser processado é a União. Por exemplo, depois a União a veio Secretaria da Receita Federal, né, enrolou você. Está devendo, em vez de você pagar, na verdade ela está te devendo. Você vai processar quem? É a União. Porque não existe a Secretaria da Receita Federal. Entendeu? Ela é um órgão público, ela não tem personalidade jurídica. Quem tem personalidade jurídica é a União. Então, os órgãos, eles não têm personalidade. Entendeu? Então, toda vez que tu for procurar um advogado, aí ele vai perguntar quem foi o negócio. Secretaria da Receita Federal, foi secretaria tal, vai processar a União. Mas aí, vamos lá. Aí já vamos entrar um pouquinho lá na matéria lá na frente. Foi contra o INSS. Eu processo quem? O INSS. Mas como assim? O INSS não é da União? Não. O INSS, ele é uma entidade. Ele é uma autarquia. A autarquia tem personalidade jurídica própria. É diferente, não é um órgão. O órgão é uma secretaria. Na hora que eu crio uma autarquia, uma entidade, aí ela tem personalidade. Aí os servidores delas representam quem? Não a União, representa a autarquia, a entidade. Então ela tem personalidade jurídica própria. O INSS tem o CNPJ dele. Então você processa o INSS. Vamos lá, questão 57. O exercício das funções administrativas pelo Estado... O exercício das funções administrativas pelo Estado deve adotar única... Cara, quando vocês verem essa palavra em prova, já marca. Assim, unicamente, não, pois apenas. Unicamente o regime jurídico público em razão da disponibilidade de interesse público? Não, né? Tem a parte também privada, né? Não é bem assim. Apesar de não ser uma escolha do administrador, há situações em que a atuação administrativa seguirá regime essencialmente de direito privado, como seguro, contrato de aluguel.
Sebrasp, Ministério das Comunicações. A administração pública sob o ângulo subjetivo. Subjetivo é o quê? Quem, né? Subjetivo é quem. Quem é que faz parte da administração pública? Não deve ser confundido com nenhum dos poderes estruturais do Estado, sobretudo o poder executivo. Correto, né? Você lembra lá que a gente resolveu uma questão lá em cima, que ele falou que, no sentido subjetivo, seriam os órgãos e os agentes do poder executivo? Não. São os órgãos e agentes que exercem a função administrativa. Quem? Quem é a administração pública? Os órgãos e agentes que exercem a função administrativa. Nós temos a função administrativa, a função política, a função legiferante e a função jurisdicional. Os órgãos e agentes que exercem a função administrativa, licitação, contrato, concurso público, ele é a administração pública. E esse órgão pode estar onde? Pode estar no Ministério Público, no Poder Judiciário, no Poder Legislativo. Então, não é unicamente, não deve ser confundido, né, com o Poder Executivo. No sentido subjetivo, a administração pública representa os órgãos, entidades e agentes designados para a função administrativa. Como todos os poderes exercem função típica ou atipicamente função administrativa, a administração não se confunde ou se resume a um deles, nem mesmo o Poder Executivo. Então, dessa vez foi correta. Questão 59. Sebrasp, Ministério da Saúde, analista técnico administrativo. A administração é o aparelhamento do Estado pré-ordenado à realização de seus serviços, com vistas à satisfação das necessidades coletivas. Não vou nem me adentrar aqui, mas é o conceito da Maria Eli Lopes Meireles. Né? A gente sempre pega aqui uns conceitos. Trata-se da questão da doutrina Eli Lopes Meireles. Na visão global, a administração é, pois, todo o aparelhamento do Estado, pré-ordenada a realização de serviços visando a satisfação das necessidades coletivas. Eli Lopes Meireles. Os dois grandes doutrinadores que as bancas gostam muito é Eli Lopes Meireles e Maria Silva Zanella de Pietro. São esses dois. Mas não precisa comprar o livro deles, não. É só estudar pelas apostilas, não é necessariamente comprar. Vamos lá. A administração pública em sentido orgânico. Ó, sentido orgânico. Sentido orgânico é o quê? É o mesmo que o subjetivo, é o mesmo que quem, né? Formal, é o quem. Quem é o quê? Entidades. Entidades que é o quê? Tem CNPJ, ou seja, personalidade jurídica, os órgãos. Quem são os órgãos? Secretarias, né? Departamentos, coordenações. Os agentes é quem? Os servidores públicos que passaram em concurso. Então, no sentido orgânico, a administração pública seriam essas pessoas. Então, a administração é o quê? A administração pública é quem? Objetivo funcional material seria as atividades, né? Se fosse o quê? Se fosse no sentido amplo, seriam as funções administrativas. Se for no sentido estrito, as atividades da função administrativa. Poder de polícia. Vamos lá, o que é que ele quer aqui? Sim. Fomenta a administração pública em sentido orgânico. Designa os entes que exercem as funções administrativas, compreendendo as pessoas jurídicas, os órgãos e os agentes incumbidos dessas funções. Tu viu que ele mudou aqui entre entidades e pessoas jurídicas, mas continua correto, né? Porque a entidade Porque ela as tem entidades têm personalidade, pessoas jurídicas. não tem personalidade jurídica. Entendeu o que ele fez aqui? Tem que estar preparado. Tá vendo que ele, na verdade, cobrou uma coisa simples, mas que você tem um entendimento lá da frente, né? Que a entidade tem PJ, personalidade jurídica. 61. Sobre aspecto material, vou até deixar aqui para a gente ver. Sobre aspecto material, qual é o aspecto material? O sentido das atividades. A administração pública representa o desempenho perene, sistemático, legal e técnico dos serviços próprios do Estado, ou por ele assumidos em benefícios da coletividade. Correto, né? Vamos lá. A questão versou especialmente sobre a doutrina de Eli Lopes Meireles, segundo o qual a administração pública pode ser compreendida em sentido operacional, como sendo o desempenho perene, sistemático, legal e técnico dos serviços próprios do Estado ou por ele assumidos em benefício da coletividade. Trata-se, portanto, do próprio ato de fazer a exteriorização da atividade do Estado. Sutilmente diferente, o sentido material, por outro lado, designa as atividades a serem realizadas. O que se faz? Agora não entendi isso aqui. Sentido material. Sentido operacional. Não entendi. A mesma coisa que tá ali em cima, é o quê, né? Tava errado?
Esse aqui Aí, tá ó, errado. ok. Sim, mas ele tá botando o quê? Sentido operacional. Segundo o qual, aqui foi, vou botar aqui a marcação aqui pra gente não se perder. Isso aqui é acertar na prova, foi de advogados aí. Questão 62 para finalizar. Acerca do governo, Estado e administração pública. Vamos lá, 62 para finalizar. Atualmente, o Estado e governo são considerados sinônimos? Sinônimos, Estado e governo? Estado é o quê? Aspecto físico, território, aspecto subjetivo das pessoas, né? Então, tem povo, território físico e soberania. Legal. O aspecto formal tem que ter soberania. E é a mesma coisa que o governo? Não, né? O Estado não se confunde com o governo. O governo é a personalidade que exerce o Estado, que administra o Estado. O Estado é maior do que o governo, né? O Estado ele pressupõe os três poderes: poder executivo, legislativo e judiciário. O governo muitas vezes está incutido de comandar especificamente as políticas públicas. Às vezes pode ser só no âmbito, dependendo do Estado, no âmbito do poder executivo, dependendo do nosso Estado, por exemplo, ele é muito focado, o governo, no poder executivo e no legislativo. O poder judiciário fica meio que de fora dessa condução das políticas públicas. Então, não são sinônimos. São poderes do Estado, o executivo, o legislativo, o judiciário e o Ministério Público? Ministério Público, não. Só Não. três. Ele tem algumas características de poder, mas ele não é considerado poder. Com base em critério subjetivo, quem? A administração pública confunde-se com os sujeitos que integram a estrutura administrativa do Estado? Deixa eu aqui essa aqui. Essa aqui está errada, essa aqui está errada. O princípio da impessoalidade traduz-se no poder da administração pública de controlar seus próprios atos, podendo anulá-los em caso verifique a irregularidade. O princípio da impessoalidade é chamado, esse aqui não. O princípio da impessoalidade é você não poder, né, especificar quem, empresa, pessoas que você quer. Esse princípio aqui de você poder anular é chamado princípio da autotutela, ou seja, eu me autorregulo, né? Então, a administração pública ela pode se autorregular. Ela não precisa alguém externo regular ela. Pode ter alguém externo, o Poder Judiciário regular a administração pública? Pode. Mas quando ela mesma resolve anular aquilo que ela acha que está errado, ela está fazendo o poder que ela mesma tem de se por si mesma tutelar. Na Constituição Federal de 88 foi adotado um modelo de separação estanque. Estanque significa o seguinte, tipo, não tem flexibilidade. Estanque é tipo, tá dentro desse tanque e não sai. Então, é um modelo estanque entre os poderes, ou seja, o poder só faz aquilo que é designado dele, o poder judiciário só julga, o poder legislativo só fiscaliza e faz leis. Não, né? De forma que não pode atribuir funções materiais típicas de um poder a outro. Não, né? A gente viu que o nosso poder legislativo, ele pode julgar. O poder judiciário, ele pode administrar, ele pode fazer a função administrativa, Função fazer atípica, licitação. né? Função atípica. Então, eu ficaria com a letra C. E vocês? Também. Fala lá, Luiz. Eu estava na dúvida na D aqui, mas acho que a D realmente não. Na D, porque ele falou assim, o princípio da impessoalidade traduz no poder da administração de controlar seus próprios atos, podendo anulá-los caso verifique alguma irregularidade. Não sei, não sei, não. Essa pegadinha aqui no final. Esse aqui poderia ter uma outra pegadinha, porque na verdade, sim, caso verifique Tá boa também, alguma. Luiz. Na verdade, uma das coisas assim que está errada aqui é, por exemplo, no caso de verificar alguma ilegalidade. Também acho que teria esse erro aí. Você anula quando tem ilegalidade. Irregularidade, inconveniência, você revoga, você não anula. Enfim, vamos ver. Letra A está incorreta. Por quê? Porque Estado e governo são conceitos que não se confundem. O governo é um dos elementos do Estado, ao lado do povo e do território, né? É o governo, soberania. São poderes, o Ministério Público aqui, né? Também correto, já que o Ministério Público, embora seja modernamente considerado poder da República, segundo o texto constitucional e a doutrina clássica, são poderes do Estado apenas. O Executivo, o Legislativo e o Judiciário, que estão dando poderes do Estado.
Letra C está correto. O critério subjetivo orgânico formal designa os sujeitos que compõem a estrutura administrativa. Você vê que a gente está respondendo essas questões tentando fazer pela, como é que fala? Pela menos errada, né? Muitas vezes na prova vai ter que ser assim, né? Isso não quer dizer que, pô, eu tenho que ir na prova e já saber qual é a letra certa. Não, vai ter, cara, esse aqui eu sei que está muito errado. Esse aqui, mais ou menos, vou deixar aqui, depois eu analiso, faço a comparação com a que eu acho, né? Com a outra. Letra D, incorreta, pois se relaciona ao princípio da autotutela. Você lembra que eu falei que existe o princípio da autotutela? Na próxima apostila, a gente vai estudar os princípios. Para acabar essa aqui, a gente já vai estudar os princípios. Então, a gente está estudando aqui os conceitos de administração pública, governo, o que é direito administrativo, o que é administração pública, né? Regime jurídico administrativo. Lá, a gente vai estudar os princípios. Já vai começando a se verticalizar o nosso estudo, não com a impessoalidade. Por fim, a letra E é incorreta. O PCF adotou a separação de poderes moderada, não é estanque. Um poder havendo parte também de funções de outro poder. Questão 63, pensei que já tinha acabado, era a última. O direito administrativo tem como objeto a atividade administrativa, atividade da administração pública em sentido formal e material, englobando inclusive atividades exercidas por particulares, não integrantes da administração pública, no exercício da delegação de serviços públicos. Sim, né? E aí, sim, auditor federal e consultor externo. Seria Vamos um lá. caso aí, que o senhor falou do notoriado, né? Não é um notário. O notário, é. O direito administrativo tem como objeto, quer dizer, o que é o estudo do direito administrativo? Que entra para a análise do direito administrativo, ou seja, o objeto de análise dele. A atividade da administração pública, ok, né? A sentido formal, o que seria as entidades, os agentes, né? E os órgãos, ok. Material, seria aquelas funções, poder de polícia, fomento, fiscalização, regulamentação, ok. E ele coloca aqui, englobando, aí está acrescentando, inclusive atividades exercidas por particulares, correto, né? Não integrantes da administração pública no exercício de delegação de serviços públicos, correto. Por exemplo, atividades exercidas por particulares no exercício de delegação de serviços públicos. Por exemplo, às vezes a gente esquece isso, mas quando você tem alguma questão de transporte público, telefonia, saneamento, água, luz e esgoto, isso é direito administrativo. Isso é uma delegação. A gente vê assim, mas, por exemplo, aqui em Brasília ainda é empresa pública, né? Mas tem alguns locais que já foi privatizada, né? Energia elétrica, né? Telefonia. Não, telefonia já foi privatizada aqui. Na Mas minha aqui a cidade água. natal já é. Pois é. Então, nesse caso, apesar de ser uma concessionária, é direito administrativo aquilo ali. Aquilo ali, se ocorrer alguma coisa, é responsabilidade objetiva. Olha, faltou energia, queimou, né? A minha TV, queimou a minha geladeira. Vai lá na Defensoria Pública, no PROCON, e dizer, olha, faltou energia, comprovado, queimou a minha geladeira, o que for lá, elétrica. Nexo de causalidade, dano, ok. Ah, mas a concessionária pode dizer que não foi culpa dela, foi o cara que estava empinando o papagaio, pegou e deu curto-circuito? Não, responsabilidade é objetiva, vai atrás do cara que deu prejuízo. Eu tenho que ser ressarcido. Aqui poderia surgir de respeito aos particulares da regulatária de serviços públicos. Veja que a questão não se refere a todo e qualquer particular, mas somente àqueles que prestam serviço público em regime de delegação. E assim sendo, as atividades desempenhadas por tais particulares fazem parte do objeto do direito administrativo. Correto, né? Então, objeto do direito administrativo. Ok. Então, acabamos. O que nós vimos aqui? Vou voltar rapidão aqui em cima só para te avisar. A gente viu o que a gente estudou aqui, o que a gente aprendeu. Direito administrativo, a origem dele, o conceito, as fontes, o que é Estado, o que é governo, o que é administração pública, as fontes do direito administrativo, fonte direta, fonte primária, fonte secundária, os sistemas administrativos, quase não teve questão de sistema administrativo, né? Sistema administrativo é aquele negócio, sistema de jurisdição única ou sistema de jurisdição dual, vocês se lembram? Né? Sistema de jurisdição única que aplica no Brasil, só o Poder Judiciário da última palavra. Os regimes jurídicos, objeto de estudos do direito administrativo, os critérios, lembra aquelas 11 escolas? Critério legalista, critério das relações públicas, né? Critério do serviço público.
E aqui e os mapas que vocês depois vão rever, né? Os mapas e os resumos. Pronto, então já matamos, avançamos, vimos 100 páginas aqui, matamos 100 páginas e aí, próxima aula a gente já inicia um novo assunto, princípios do direito administrativo. Isso é mais light, mais rápido. É isso, vamos lá. Lembrando que hoje, vocês nem me deram os parabéns, hoje é dia do servidor público. Oh, parabéns, meu querido. Agora que eu me lembrei, ó. Sabia não. É porque agora eu vou ter que... Esperamos em breve estar junto. Sim, também. E hoje vai ter um evento lá na presidência. Lá, o Bolsonaro vai entregar algumas comendas, né, para quem tem 5 anos de presidência, quem tem 10 anos. Eu ainda não tenho uns 3 anos e meio. Eu tinha ficado na época do Temer, da Dilma, um pedaço da Dilma, do Temer. Não, logo depois mudou o Temer, eu também voltei para o MDIC. Aí depois virou Ministério da Economia com coisa. Não sei, contabilizando não tem 5 anos, senão eles teriam me comunicado, né? Dizendo, já tem 5 anos de presidência, não precisa ser com o mesmo presidente. É de serviço à presidência. Aí você ganha uma medalhinha, que nem militarismo lá. Legal. Valeu, então, um abraço, bom dia. Valeu, parabéns mais uma vez. Bom dia, parabéns. Um abraço, viu? Tchau, tchau. Bom dia. Tchau.